Olá pessoal, eu sou Priscila Martinez, consultora de soluções de RH da Conexão Talento, e hoje eu tenho a missão de conversar com vocês sobre como o RH pode promover a saúde através da comunicação não violenta, CNV, como a gente abrevia. Para começar o nosso papo, a gente precisa olhar um dado super importante da Organização Internacional do Trabalho. Na última pesquisa que foi feita, 52% das mulheres sofreram algum tipo de assédio psicológico, sexual ou até mesmo um assédio moral. E isso acontece muitas vezes porque um ambiente agressivo, ele acaba sendo aprendido dentro de uma organização. Porque, segundo Rosenberg, sim, o pai da comunicação não violenta, todos nós nascemos seres humanos que estamos completamente abertos e naturais a tratar o outro bem, de uma forma ampla e com compaixão. Porém, esses comportamentos agressivos são aprendidos de acordo com a nossa vivência. E isso acontece muito dentro das organizações. Uma vez que um ato é visto e aceito, consequentemente, você pode estar fortalecendo esse valor dentro da sua empresa. Falando sobre isso, uma forma muito boa do RH tratar diretamente esse fato é usar a comunicação não violenta. Mas antes de eu explicar, de eu falar um pouquinho sobre comunicação não violenta, eu preciso falar com vocês sobre o que é um ato violento. Por quê? Muita gente acredita que um ato violento é aquele que é super agressivo, que tem xingamentos, mas não é bem por aí não. Um ato violento pode ser um ato que gera crítica, pode ser um ato que você está julgando a pessoa antes de ouvir o fato, pode também ser um ato daquele que você joga a culpa no outro, sabe? Provavelmente você já viveu isso aí na tua empresa ou no teu ambiente de trabalho. Então, um ato agressivo pode ser até mesmo um ato que você saiba que a pessoa errou e peça para ela ter uma punição, sabe? Exige uma punição daquele erro, que é algo que a gente sabe que não funciona mais no mundo de hoje. A gente aprende muito com os erros. Então, a agressividade, ela é muito mais ampla do que a gente pode considerar como o senso comum. Dito tudo isso, vamos falar agora sobre comunicação não violenta. A comunicação não violenta é aquela comunicação muito mais ampla, que a gente considera o sentimento do outro, que a gente para de julgar a qualquer momento. E isso é importante, RH, porque às vezes a gente sabe que tem um colaborador ou outro que já tem um histórico e a gente começa mesmo julgando antes de observar o fato, e isso é muito ruim. A comunicação não violenta também abrange muito a empatia, né? De fato, você se interessar genuinamente pelo que o outro traz no seu discurso. E quando você pesquisa, provavelmente já jogou aí no Google, né? CNV, comunicação não violenta, e de cara a gente olha e encontra uma metáfora que é do chacal e da girafa. Você já viu? Essa metáfora é muito boa pra gente trabalhar junto da nossa empresa. Principalmente quando você vai fazer alguma ação que vai ter um momento um pouco mais de conflito, ou que é um trabalho com uma liderança, ou até mesmo que é um dado que é importante falar, que você sabe que pode esquentar um pouco os ânimos de quem está envolvido. A gente traz um pouco desse conceito do chacal e da girafa. Vou explicar pra vocês como é que funciona de uma forma super simplificada. A girafa hoje é o símbolo da comunicação não violenta. Isso por quê? A girafa tem aquelas orelhas, né, que consegue escutar bastante, observar, que tem tudo a ver com a comunicação não violenta, assim como o pescoção comprido, sabe? Então, ela vê lá na frente, ela sabe que o ato de agora vai realmente ter uma consequência futura. E um outro fator que, de fato, marca a girafa como um personagem muito bom da comunicação não violenta é o coração dela. Não sei se vocês sabem, mas a girafa tem o maior coração dos mamíferos terrestres e 43 vezes mais forte que o nosso coração. Então, ela de fato traz o afeto na sua palavra e na sua fala. Já o chacal, que é da família das raposas, ele tem um uivo completamente estridente. Lembra muito uma sirene, sabe? A comunicação dele já é incômoda. Ele é um predador, então ele tá muito focado no aqui e agora. Então ele acaba não medindo as consequências do ato dele e também tá muito preocupado com a sua necessidade. Então o que vem do outro não gera vínculo e não gera comunicação. Por que eu falei tudo isso? Porque quando você conta essa história antes de uma ação, você pode combinar um gesto com as pessoas que estão envolvendo aquela sala de aula ou até mesmo aquele treinamento, que é esse aqui, ó. O que isso aqui significa? Parece a girafa, mas é o chacal, é o rostinho do chacal. Então, sempre quando a gente começava uma comunicação que a gente percebia que o outro ultrapassou, a pessoa que se sente ofendida fazia o símbolo. Pode parecer super bobo isso, mas funciona muito bem na prática. Então, conforme o tempo e o amadurecimento da equipe, quando eles viam o símbolo, eles já recolhiam a comunicação e voltavam. Experimenta isso na sua equipe, experimenta isso no seu trabalho, que vai ser muito bacana. Eu já usei, inclusive, no amigo oculto da família, quando gera muita treta, sabe? Aquele amigo oculto de roubar presente.
importante e eles respeitaram. Bom, voltando a falar sobre a comunicação não violenta, você, RH, tem que seguir 4 passos que são super importantes para essa comunicação. O primeiro passo é a observação. Quando você percebe que está tendo alguma fala, alguma comunicação que você precisa sim se concentrar muito e acionar todas as suas forças para compreender o outro, a gente tem que olhar o espaço, o ambiente e entender o que está acontecendo. O segundo passo é o sentimento. O que aquela situação gera em você ou gerou no outro? A gente tem que pensar ou está gerando na pessoa que está trazendo essa fala. O sentimento é muito importante para a comunicação não violenta. O terceiro ponto é a necessidade. O que você precisa de fato para poder entender melhor aquele discurso, né? Qual é a necessidade daquela fala? E por último, o quarto passo é o pedido. O que você vai pedir para de fato amarrar bem aquela comunicação? Eu vou trazer um exemplo para vocês que pode ser muito comum da nossa vivência de RH, que é o seguinte: pensa que um colaborador está tendo muitas faltas durante o mês e acabou que o gestor pediu para você conversar um pouquinho sobre essa questão, né, para entender o que está acontecendo com o colaborador. Às vezes pode ser um colaborador que já faltou em outros momentos, a gente tende a julgar, mas o primeiro passo é deixar esse julgamento de lado. Então vamos lá, vamos supor que o nome desse colaborador é Maria. Então você chega para Maria e pergunta: percebo que no último mês você teve muitas faltas. Primeiro ponto, a observação. Segundo ponto, vamos falar agora do sentimento. Essa situação acaba me deixando muito preocupada e deixando a equipe super ansiosa. Terceiro ponto, a necessidade. Eu gostaria muito de conversar com você para entender um pouco mais o que está acontecendo para eu poder te ajudar. E por fim, o quarto passo é o pedido. Podemos conversar? Então, de uma forma super simples, a gente falou de um assunto delicado e que de fato vai ajudar a Maria a criar uma conexão com você, RH. E isso pode acontecer em diferentes discursos dentro da tua empresa. O importante sempre é a gente entender que a comunicação não violenta tem que acontecer de cima para baixo. Então a gente tem que trabalhar a liderança, a gente tem que trabalhar o RH para justamente fazer isso acontecer e transformar esse ambiente super estável para esses nossos colaboradores. Bom, eu espero que vocês tenham gostado desse papo, que tenha feito sentido para vocês e que vocês consigam aplicar na prática um pouquinho da SNV dentro da tua empresa. Se você quiser saber mais sobre esse assunto ou sobre outros assuntos aqui da Conexão, a gente tem um monte de conteúdo de graça para você. É só procurar a gente na nossa plataforma e aqui embaixo vou deixar todos os links para vocês acessarem. E se você precisar de alguma coisa mais específica para transformar o teu RH, liga pra gente. Continua seguindo a gente, os nossos conteúdos. Um beijo, até a próxima e tchau, tchau!